Glorificado o nome de Jesus. No mesmo momento de adoração, glória a Deus, aleluia, Jesus. Peço que vocês me ajudem a me louvar. Tocar esse violão, os louvores conhecidos. E vocês se derramem diante do Senhor, me ajude, que minha voz está uma vez. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Vivo no deserto como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
grande é o meu Deus. Esse que eu pedi ajuda de Kel, para que eu conheça muito bem. Tenho todo mundo, Mônica. Amém? Faz vocês verem. Louvado seja. Proclame e agradeça ao nosso Deus, adore o nome dele, porque ele é grande, ele é maravilhoso, ele é soberano, acima de tudo, de todos. Amém? Por gerações ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Jesus é o que a gente sempre fala aqui na igreja. Glória a Deus, aleluia. Porque de fato é verdade, grande é Ele. Nós não somos grandes, nós não somos nada, nós somos pó, nós somos cinza, como diz a Bíblia, somos como aquela erva que está linda ali, passa o tempo, passa o vento, já não existe mais, porque nós somos passageiros. O tempo do homem é 100, 120 anos, passou disso não existe mais ser humano. Já o nosso Deus não, o nosso Deus é desde a eternidade para toda a eternidade. Nós servimos esse Deus que é eterno, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo. É como meu irmão, o pastor da igreja sempre fala, é pelo nome dele que essas portas foram abertas e permanecem abertas e permanecerão abertas até quando ele querer, porque é para a glória dele, para o louvor dele, para a honra dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou estar agradecendo a Deus por essa primeira parte do culto e apresentando as nossas vidas ao Senhor. Vocês também, se trouxeram alguma oferta, vocês trazem aqui, amém? Se não trouxeram, amém também. Vamos estar colocando a nossa igreja diante do Senhor, as nossas vidas diante do Senhor, a vida de todos que têm abençoado essa obra. Porque essa igreja só está de pé, como eu falei, graças a Jesus e as pessoas que abençoam esta obra. Todos que têm abençoado, desde a Dona Luzia, que sempre tem trago esse chazinho abençoado para nós no final do culto, traz o papel higiênico, traz o copo descartável, a todos que têm contribuído, amém? Espera, Vamos agradecer a Deus pela primeira parte do culto
e apresentar a Deus as ofertas. E já aproveito e peço que vocês orem também pela vida de Teu, que vai trazer a mensagem. Amém? Senhor Deus, graças te dou, Pai, por essa primeira parte, por esses louvores, ó Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, realmente não existe outro nome maior do que o Teu. O Senhor é grande, o Senhor é o dono de toda a terra e céus, ó Deus. Porque tudo existe graças ao Teu nome, graças ao Teu poder, ó Senhor. O verbo de Deus, ó Pai, quando o nosso Deus falou, haja luz, o Senhor fez luz. Ó Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que é o Criador de todas as coisas. E este culto é para a glória do Teu nome, para louvor da Tua glória. Estamos aqui reunidos para enaltecer o Senhor Jesus Cristo. Colocamos diante de Ti, ó Deus, as pessoas que têm dizimado, que têm ofertado, que têm abençoado esta obra. Aqueles que têm, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, também orado, apresentado em oração esse ministério, ó Deus, a vida do nosso pastor, esta igreja. Pedimos que o Senhor venha abençoar cada um de maneira grande e poderosa. Apresento a Ti também a vida de Deus, Senhor, nas Tuas mãos. Irá trazer a mensagem, nosso professor Mateus. Usa ele como o Senhor sempre tem usado, para que possamos sair daqui edificados no Senhor Jesus e na força do Seu poder. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabeis que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Deus para trazer o mais importante para nós, que é a palavra do Senhor. Amém? E agradeço a oportunidade desde já. Glória a Deus, aleluia. Para os irmãos, nessa noite. Glória a Jesus. Um motivo de alegria e de felicidade por nós estarmos aqui mais um dia. É um prazer imenso ver os irmãos reunidos aqui nessa casa, todos celebrando juntos, cantando ao Senhor Jesus, porque Ele é digno dessa preeminência, dessa graça, que nós, mesmo assim, ainda não conseguimos engrandecê-lo da forma tal qual Ele merece, dada a sua grandeza infinita, mas ainda assim Ele nos concede esse privilégio que nós estamos reunidos aqui para isso. Vamos dar continuidade então à nossa exposição no livro de Mateus, no capítulo número 15. Mateus capítulo 15, hoje nós vamos encerrar o capítulo de número 15, dos versículos 29 a 39. Vamos fazer a leitura dos 10 últimos versículos do capítulo 15 para a gente fechar esse capítulo. Graças a Deus que Ele nos tem concedido a dádiva de nós estarmos aqui fazendo essas exposições, não é para a nossa glória, para o nosso louvor, mas sim para dele mesmo, porque é Ele que nos conduz nessa obra que nós realizamos aqui. Mateus capítulo 15, versículos 29 a 39, que vai nos dizer o seguinte: Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Então, subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenha compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho que comer. Não quero dispensá-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos.
Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos. E os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. Ainda levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Até aqui a nossa leitura. Amém? Bom, aqui nós vemos, primeiramente nesse contexto, que Jesus ele não está mais entre o povo de Israel. Jesus ele agora está numa região que era de povos gentios, né, de pessoas que não eram judeus. Tanto que, se nós acompanharmos o que foi exposto na mensagem passada, Jesus ele está nas partes de Tiro e de Sidom, que eram cidades que eram próximas ali dos territórios de Israel, mas não eram cidades de judeus. Né? Jesus estava ali naquela região chamada de Decápolis, que tinham as 10 cidades que eram do povo judeu. Tanto que o relato que nós acompanhamos aqui, na última sexta-feira, que o pastor trouxe para nós, daquela mulher que rogou a Jesus para que ele expulsasse o demônio da filha dela, ela era sírio-fenícia. A gente vê esse detalhe lá no Evangelho de Marcos. Né? Marcos vai dizer que ela era sírio-fenícia. Então Jesus está em um território, em uma região predominantemente gentia, né? de pessoas que eram gentios. Né? E aí nós vemos ao longo dessa leitura a segunda vez em que Jesus ele faz uma multiplicação de pães e de peixes. Nós acompanhamos uma no capítulo de número 14 e agora nós estamos acompanhando uma no capítulo de número 15. O capítulo 14 foi depois da morte de João Batista. Jesus havia se retirado para um local deserto e ele recebe os seus discípulos de volta, após ter comissionado eles, que nós vimos no capítulo de número 10, para uma missão em sair por todo Israel, curando, ressuscitando mortos, expulsando os demônios. E aí, nessa ocasião, Jesus se retira para um local deserto e ele recebe de volta os seus discípulos. A gente vê os outros evangelhos. Nós ainda vamos chegar até lá. E aqui nessa segunda ocasião nós vemos mais uma vez Jesus realizando o mesmo milagre. Né? Alguns poucos pães, na primeira ocasião foram 5 pães e 2 peixes, e aqui nessa segunda ocasião nós lemos que eram 7 pães. Ao final do texto que nós lemos, a gente vai ver que era uma multidão de pelo menos 6 a 7 mil pessoas, provavelmente, porque o texto vai dizer que eram 4.000 homens, não entrando na contagem mulheres e crianças. Então era uma multidão muito vasta, muito grande de pessoas. E só 7 pães alimentariam nem mesmo o grupo de Jesus com seus discípulos. Nós vemos a grandiosidade do milagre realizado por Jesus. Mas aqui o foco é na compaixão, mais uma vez, que Jesus tem, que ele mesmo declara aqui no versículo de número 32. Mas essa compaixão não começa no momento em que ele multiplica os pães. Essa compaixão começa, na verdade, desde quando aquela mulher se apresenta para ele e insiste a Jesus para que atendesse, para que expulsasse o demônio da sua filha. Tanto que Jesus ele vai dizer para ela em dado momento, né? Ele fala de maneira parabólica, ele não está ofendendo a mulher, chamando ela de cão, de cachorro, nem nada, mas ele diz que não se deve tirar dos filhos para dar aos cães, aos cachorrinhos para comer. É uma forma de dizer que ele não deveria tirar a parte que era do povo de Israel, quando ele falou que ele foi enviado somente às ovelhas da casa de Israel. Está dizendo que não era para tirar deles a parte que seria deles para dar a outras pessoas. E aí ela vai insistir, dizendo, mas os cães também comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Sabe? E aí Jesus, vendo a persistência e a fé que essa mulher teve, ele teve compaixão. Ele atendeu e ele fala no versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Né? Por mais que Jesus no primeiro momento ele pareceu ter ignorado ela, ignorou de certa forma ela, mas a persistência dela, a gente vê que alcançou e tocou o coração de Jesus. E ele foi, sim, misericordioso, teve essa compaixão que nós vemos ao longo do capítulo de número 15, pelo menos na sua maior parte. E essa misericórdia começa com essa mulher, e depois ela se estende às multidões que se apresentam a ele. Versículo 29, partindo Jesus dali, ou seja, da região onde ele estava, quando essa mulher se apresentou a ele, chegou ao pé do mar da Galileia,
Então, subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. Eles puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. Está falando que Jesus, ele sarou aquelas multidões que vieram até ele. A gente vê que Jesus, ele era um homem que estava sempre muito ocupado, muito atarefado. As multidões estavam sempre cercando Jesus de todos os lados, aonde ele ia, até mesmo quando ele saiu do território de Israel, ele não escapou disso. As multidões continuavam sempre ao redor do nosso Senhor. E mesmo assim, com toda a ocupação, Jesus sempre tinha tempo para atender todo mundo que vinha até ele. Ele tinha essa compaixão e essa caridade de atender todo mundo que vinha e se apresentava diante dele. Ainda que essas multidões vinham somente pelo interesse de serem curadas, pelo interesse de receberem seus milagres, ou seja lá qual seja qualquer outro interesse. Mas Jesus sempre atendia a todos. Sempre atendia a todos. E aí vem a misericórdia de Jesus, vem nisso também. Jesus, ele não rejeitava as pessoas que vinham até ele. É certo quando elas vinham, como era no caso dos fariseus, após como no caso dos fariseus que vinham para testá-lo, que vinham para tentá-lo ou até mesmo para arrancar alguma falha dele. Mas quando as pessoas vinham, mesmo que interessadas só no que Jesus podia fazer, ele tinha essa compaixão e essa misericórdia. Ele tinha essa hospitalidade de receber todos e receber todos muito bem. É aquilo que nós estávamos observando ontem, lá em Gênesis capítulo 18, a hospitalidade que nós vimos em Abraão, por exemplo, em receber aqueles 3 homens, que a princípio ele não sabia que era Deus e outros 2 anjos. Para ele eram 3 homens. E ele fez questão de recebê-los muito bem. Por mais que eram estranhos, por mais que poderiam ser perigosos, viajantes, ele não sabia quem era. Mas ele não abriu mão do que nós todos aqui ontem reunidos discutimos a respeito, que é da hospitalidade, da caridade, da compaixão. Ele viu 3 homens viajando por uma região árida, né? Aquelas regiões de Canaã sempre foram desérticas, uma região árida, quente, e provavelmente talvez eles estivessem viajando há muito tempo, ao ponto de ele oferecer até água para eles lavarem os pés, que já poderiam estar empoeirados. Ele foi compassivo com esses homens e oferece o melhor que ele tinha. A gente fazendo a leitura ali dos versos do capítulo 18, a gente viu que ele fez o melhor que ele podia para atender aquelas pessoas. É a caridade. E nós vemos muito mais dessa caridade, muito mais dessa obra hospitaleira, generosa, gentil em Jesus. Mesmo com aquelas multidões todas que vinham sendo trazidas a ele, muitos interessados só no que Jesus tinha para oferecer, que era a cura, a libertação dos males que os oprimiam, ele ainda assim teve esse coração generoso e bondoso e atendeu todas aquelas pessoas, mostrando para nós que nós muitas vezes falhamos, miseravelmente, inclusive, na nossa compaixão. E não somente na nossa compaixão com quem é de fora, na nossa compaixão muitas vezes com quem é de dentro. A gente fala da nossa compaixão com os irmãos, com quem é do nosso meio, com quem nós também consideramos irmãos em Jesus Cristo. E olhando para Jesus, a gente tem que absorver e reter para nós esse ensinamento que nós aprendemos com ele, de sermos misericordiosos. Até porque ele também mandou, ele ordenou, né? Não está na forma de mandamento, ele fala lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os misericordiosos. Mas ele não precisava colocar na forma imperativa para a gente saber que é o que ele requer de nós. Até porque ele vai dizer no mesmo sermão, vocês devem fazer aquilo que vocês querem que os homens façam a vocês. Aquilo que vocês quiserem que os homens vos façam, assim fazei vós também. Ou seja, nós queremos ser bem recebidos, nós queremos ser bem tratados, nós queremos ter ajuda, receber compaixão e misericórdia das outras pessoas, então é o que nós devemos oferecer para os outros também. E nós observamos isso claramente na pessoa de Jesus. Ele não está falando só da boca para fora, ensinando a gente a fazer uma coisa que ele não faria, não. A gente vê claramente ao longo de toda a sua vida, de todo o seu ministério, principalmente na sua obra redentora, a sua compaixão e misericórdia para com todos aqueles que ele atendeu. O texto continua. Verso de número 31, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. A gente vê que Jesus realmente não estava no território mais de Israel, quando o texto fala que eles glorificavam o Deus de
Israel, Deus que era cultuado e que era pregado no meio do povo israelita, no meio do povo hebreu. Né? Mais uma vez lembrando, inclusive, que o próprio Jesus ensinou para nós no Sermão da Montanha, no capítulo de número 5, ele vai dizer: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Isso a gente também vê em Jesus, né? com o seu ministério. A gente pode até não operar as mesmas coisas que Jesus operou na nossa vida, né? Os milagres que ele operou. Nós podemos, ele pode nos conceder o poder para isso, mas é como que eu trouxe para nós aqui na abertura do culto, né? Nós glorificarmos a Deus com as coisas que Ele nos dá. Nós aprendemos a usar e fazer uso daquilo que Deus nos deu do nosso corpo, da nossa fala, da nossa visão, dos objetos que nós temos, da nossa casa, da nossa comunicação, para glorificar a Deus. Usar isso para a glória de Deus, porque isso mesmo vai fazer com que Deus seja glorificado pelas outras pessoas que observam. Tá? Uma vez que o crente ele passa a viver inteiramente para a glória de Deus, isso vai refletir na forma como ele vive. Ele vai viver de uma forma piedosa e vai ficando cada vez mais parecida com o viver de Jesus. E as pessoas vão observar isso. E observando isso, Deus será glorificado. Na grande maioria das vezes isso pode incitar o ódio das pessoas, né? Porque o mundo não gosta de Cristo, o mundo detesta o Senhor Jesus. Nas trevas as pessoas não gostam de Jesus. Então muitas vezes o que pode acontecer é nós sermos odiados, de fato, por estarmos dando um bom testemunho, por procurarmos viver a vida para a glória de Deus. Mas Jesus ele não erra nas coisas que ele diz. Então uma vez que nós deixamos a luz, que é Ele mesmo em nós resplandecer, Deus será glorificado pelas pessoas que verem a luz de Jesus Cristo em nós. Assim como, nesse caso, as pessoas viram essa luz, a luz que ilumina todo homem, Jesus curando e restaurando a vida de muitas pessoas, porque é uma restauração de fato. As pessoas que sofriam dessas coisas que nós vimos aqui, elas não tinham mais uma vida comum, elas não podiam trabalhar, não podiam fazer parte da sociedade como uma pessoa sã e normal poderia fazer, ficavam sempre vulneráveis e muito dependentes de outras pessoas para serem ajudadas. Muitas delas talvez não tivessem essas pessoas que ajudassem na sua vulnerabilidade. Jesus trazia restauração para essas vidas. Né? Eles viram a luz que ilumina todo homem e os iluminando. E no final a gente vê e glorificava o Deus de Israel. Deus era glorificado por isso. E agora nós entramos na segunda parte dessa leitura, que é na multiplicação dos pães. Jesus, chamando os seus discípulos, versículo de número 32, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedir em jejum para que não desfaleça no caminho. Aqui a gente vê Jesus olhando para a multidão e vendo a necessidade da multidão. E ele expressa a sua compaixão. Né? Jesus ele não é indiferente, Jesus ele não vai ser ríspido de nenhuma forma. Ele vai dizer que ele observa claramente que já tinha 3 dias, que todo aquele povo estava com ele. 3 dias, e ele não queria que eles fossem despedidos em jejum para que não desfalecessem no caminho. Então Jesus está fazendo uma observação clara de que o povo não tinha condições de ir embora dali da forma como estava. Ele observa a necessidade das pessoas e ele diz que tinha compaixão, tenho compaixão da multidão, ele tinha misericórdia, ele olhou para aquela multidão com um olhar de compaixão por conta das suas condições. E da mesma forma, né, a gente vê o cuidado que Jesus tem, não somente com a sua igreja, Jesus tem cuidado com todas as pessoas, Jesus tem cuidado com toda a sua criação. Obviamente que nós sabemos do cuidado que Cristo tem em especial com a sua igreja, porque a sua igreja é que é salva por Ele. É a sua igreja que se beneficia da sua obra redentora e salvadora, né, no sentido espiritual. Mas de qualquer forma, nós aprendemos que Jesus é aquele que é o mantenedor de tudo, de todas as coisas. Né? É Ele quem provê a caça que o predador na natureza consegue, é Ele quem provê, como Ele mesmo falou no Sermão da Montanha, as aves do céu o alimento. É Ele mesmo que provê para nós as coisas que nós precisamos, né? As nossas vestimentas, o nosso lar, a nossa família, as pessoas que nos ajudam, a ajuda que a gente precisa no momento que mais realmente está precisando, o nosso alimento.
E tudo isso vem da compaixão que Jesus tem por cada um de nós. Jesus ele não é duro, ele não é ríspido. Por conta das dificuldades que a gente passa, a gente pode muitas vezes até pensar que a gente está passando por um momento de dureza e que Jesus está, mesmo que temporariamente, nos negando alguma coisa. Mas com isso nós aprendemos a generosidade, o amor e a compaixão do Senhor Jesus Cristo. E essa mesma compaixão que Ele quer que o seu povo tenha. Mais uma vez lembrando que é isso que Jesus quer que o seu povo também faça, que nós tenhamos compaixão. A forma como Ele no Sermão da Montanha vem nos ensinar a fazer as coisas, em face da maneira errada e das motivações erradas, Ele está ali ensinando a forma certa de fazer. A oração, o jejum, o socorro a necessitados, com relação aos cuidados da vida. Ele está ensinando a forma correta porque Ele deseja que nós tenhamos essa forma de viver, que nós tenhamos essa compaixão, que nós tenhamos esse zelo, que nós tenhamos as intenções corretas no nosso coração para fazer as coisas para a glória e para o agrado de Deus. E tudo isso nós observamos nele mesmo. Quando nós dissemos que Jesus é o exemplo perfeito, é porque todas essas coisas que Ele quer ver no seu povo, a gente encontra nele. A gente vê Ele mesmo executando, a gente vê Ele mesmo fazendo, a gente vê Ele mesmo transparecendo para nós o que Ele deseja que nós tenhamos. E aqui é um ótimo exemplo, esse contexto. Muitas pessoas pregam muito esses textos da multiplicação só focando muito no milagre que Jesus realizou. Mas a maior lição que nós aprendemos aqui não é só sobre o poder que Deus tem para realizar coisas impossíveis como essa, porque eram 7 pães que viraram o suficiente para alimentar uma multidão de 5 a 6 mil pessoas e ainda sobraram, como a gente vai ler aqui, 7 cestos. Mas sim sobre a compaixão que move Deus a fazer uso desse poder em nosso benefício. Por quê? Porque nós não merecemos isso. Nós somos pecadores e todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. A gente nunca veria essa graça, a gente nunca veria essa preeminência, essa glória que Deus tem, os milagres que Ele manifesta, se não fossem pela sua compaixão. Ele mesmo deliberar de si mesmo compaixão sobre criaturas tão pequenas e réis como nós. Como a gente também leu no Salmo de número 8, aqui no início do culto. O salmista ele olha para a criação, quando eu vejo as suas estrelas, quando eu vejo a sua criação, que é o homem para que se importe com ele. A gente leu no início do culto, na abertura. E de fato é verdade. O que nós somos diante de Deus para que Ele se importe conosco? Ele nos fez extremamente pequenos, minúsculos. O que nós somos? Ou o que nós fazemos para chamar a atenção de Deus? Não. Tudo que Ele faz para nós é porque Ele tem no seu coração e no seu ser benignidade, que o leva a ser compassivo conosco e misericordioso conosco. É sobre isso que esse texto aqui que nós lemos está falando. E aí nós vamos para um outro momento do texto, no versículo de número 33, que diz: E os seus discípulos disseram: De onde nos virão no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Bom, é aquele questionamento que todos nós fazemos quando estamos passando por situações similares, às vezes de aperto, e a dúvida vem: como é que isso pode acontecer? Como é que isso vai ser possível? É o que a gente leu, inclusive, ontem, e vem acompanhando lá em Gênesis, as dúvidas que Abraão tinha, as dúvidas que Sara também manifestava, como a gente viu ontem no capítulo de número 18. Como é que pode eu, uma mulher velha, ainda ter o prazer de ser mãe de filhos, sendo meu marido também já avançado em idade? É a indagação que ela faz, que nós acompanhamos aqui ontem. E a mesma coisa, os discípulos perguntam: da onde é que a gente vai tirar pão no meio desse deserto para dar para tanta gente? Eles não ignoraram o fato de que era uma condição extrema para eles. Mas óbvio que eles já tinham visto anteriormente Jesus fazer isso. Então, nesse momento não era para eles estarem perguntando mais aonde eles iam tirar pão. Era para eles estarem perguntando para Jesus: então como é que a gente vai fazer? As instruções. Nos dê as suas instruções para que a gente possa alimentar a multidão. Seja muito bem-vindo, muito jovem. Não era para eles estarem perguntando da onde iam sair esses pães. Era somente para estar recorrendo a Jesus para saber como é que isso ia ser feito. Porque eles já tinham acompanhado Jesus fazer isso anteriormente. Da mesma forma, acontece com cada indivíduo na sua caminhada de fé.
A gente já testemunhou o poder de Deus em algum nível, tá? Nas nossas vidas. Seja de forma pequena ou realmente de uma forma extraordinária, muito grande. Todos nós sabemos o que Deus é capaz de fazer. Todos nós somos cientes, inclusive, dessa mesma misericórdia que Jesus está demonstrando aqui. Jesus já teve compaixão de nós em inúmeras situações. Inúmeras situações. Então, não é para a gente chegar num ponto e ficar se perguntando, mas como é que vai fazer? Como é que vai ser? Para a gente pedir ao Senhor as instruções que Ele tem nos passado que nós vamos fazer. E é isso que Jesus faz, inclusive, no verso seguinte. Jesus disse, no verso 34, quantos pães tendes? E eles disseram, 7 e uns poucos de peixinhos, né? Para a gente ter uma noção de como a condição deles era realmente extrema. Para a gente ver também o tamanho da grandiosidade do que Deus iria fazer naquele momento através do Senhor Jesus. Eram apenas 7 pães e uns poucos peixes, né? Não é enumerado aqui a quantidade de peixes. E aí Jesus lhe dá as suas instruções do verso 35 em diante. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Uma coisa que nós observamos aqui, quando Jesus toma esses pães para si, é dito no texto que ele deu graças. Ele deu graças, ele agradeceu a Deus por aquilo que estava com ele. Uma coisa muito importante que nós aprendemos também observando em Jesus, que mesmo ele sendo Deus, sendo Filho de Deus, glorioso como é, ele ainda teve essa humildade de pegar aquele alimento e dar graças a Deus Pai por eles. E se nós observamos isso em Cristo, muito mais nós devemos fazer o mesmo, e sermos gratos por absolutamente tudo. Tá? Não sendo aquela pessoa muito extremista, mas quantas vezes a gente já deu graças a Deus depois de ter vestido uma roupa e falar, oh meu Deus, graças ao Senhor porque eu estou vestido. Oh meu Deus, graças ao Senhor porque o meu pé está calçado, eu não estou andando descalço. Graças ao Senhor porque tem alimento em casa, graças ao Senhor porque tem um teto sobre a minha cabeça, graças ao Senhor por causa das pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. É sobre isso. Até nas mínimas coisas a gente aprender a dar graças a Deus por absolutamente tudo. Até porque esse é o mandamento que nós encontramos mais à frente nas cartas do apóstolo Paulo. Em tudo dai graças. Assim a semelhança do próprio Senhor Jesus, que nesse momento ele deu graças por aquilo que estava nas mãos dele. E aí, no verso 37 em diante, nós vemos, e todos comeram e se saciaram. Ainda levaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Né? Nós vemos a graça de Deus manifestada, que não foi somente o que foi suficiente para alimentar a multidão que foi multiplicada, mas a gente vê que sobejou, que sobrou ainda. Né? Que o que Deus operou ali naquela multidão, o que Cristo fez, não foi somente algo que foi necessário e suficiente para alimentar todo aquele povo, mas excedeu ao ponto de ele ter sobrado. E aqui nós vemos a generosidade de Deus, a generosidade de Jesus Cristo, de fazer como ele mesmo vai dizer na sua palavra, né? Que ele faz infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Deus ele é abundante para conosco, ele nos dá o que nos é necessário, e muitas vezes a gente vai ter que se contentar somente com aquilo que é necessário mesmo. Mas nós aprendemos que Deus ele é um Deus que nos abençoa de maneira abundante. Deus não é mesquinho quando Ele nos abençoa, nos abençoa de maneira grandiosa, nos abençoa de maneira realmente rica e abundante. E aí nós vemos o encerramento do texto. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e de crianças. Essa enumeração aqui muito provavelmente veio justamente do serviço, né? Os discípulos foram servindo e foram ou contando ou pelo menos tendo uma noção de quantas pessoas eles serviram ali. Mateus escreve que foram 4.000 homens além de mulheres e crianças, ou seja, era uma multidão muito vasta de gente, muito vasta, para a gente ver a grandeza mais uma vez do poder de Deus e do poder de Jesus Cristo que opera todas as coisas. Até porque isso para Jesus significaria algo muito pequeno, né? O poder e a força que gerou todo esse nosso universo, como o salmista no Salmo de número 8 que nós lemos no início do culto observa. O poder que gerou todo esse vasto e grande universo com toda a sua complexidade,
onde nada, absolutamente nada é simples, como é que algo como isso seria grande ou esforçoso demais para Jesus fazer? Obviamente era algo muito pequeno. E aqui nós observamos a onipotência de Deus, o poder que Deus tem para operar essas coisas. Claro que nós temos que nos deparar com a realidade que as Escrituras realmente apresentam para nós. Deus ele é todo poderoso, mas nem sempre Deus vai operar para nós tudo aquilo que a gente quer. Tem situações em que a gente vai desejar alguma coisa e nós não receberemos. Deus não vai atender 100% das nossas orações. Até porque Deus tem os seus planos, tem a sua vontade a ser cumprida. Mas, uma vez que nós apresentamos diante de Deus em oração as nossas causas, as nossas petições, é o mesmo Deus que está fazendo isso aqui. O Deus onipotente, todo-poderoso, que foi capaz de multiplicar, de fazer de 7 pães o suficiente para alimentar mais de 6.000 pessoas e ainda fazer sobrar 7 cestos para isso. Então nós devemos ter essa confiança em Deus. Assim como o crente Abraão, que nós também estamos acompanhando aqui nos Salmos, mais uma vez relembrando, é justamente sobre isso. Ele considerava que Deus ele era poderoso para fazer tudo o que prometia. É o que o autor aos Hebreus vai dizer acerca dele quando ele vai levar Isaac para ser sacrificado. Ele confiava que Deus era poderoso até para trazer Isaac de volta à vida. Ele olhava para Deus e via essa capacidade, esse poder, toda essa grandeza. E de igual modo nós devemos fazer a mesma coisa. É olhar para Jesus Cristo, olhar para o nosso Deus e entendermos que Ele é poderoso desse jeito. Considerarmos que Ele é poderoso para fazer todas essas coisas que acerca dele estão descritas aqui. No final do texto, verso 39. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Ou seja, a vida de Jesus era sempre assim. Desde quando ele iniciou o seu ministério, ele estava sempre, como nós falamos no início da pregação, sempre ocupado. Jesus sempre estava envolvido com alguma coisa. Jesus não parava para descansar. Não é dizendo aqui que nós devemos nos lançar numa vida sem descanso. Nós também devemos trabalhar, seja para a obra de Deus ou trabalhar para o nosso próprio sustento e sempre priorizarmos o nosso descanso. É o que nós aprendemos, inclusive, no início da leitura do livro de Gênesis, com o princípio do 7º dia em que Deus descansou, para que o homem também renove as suas forças. Mas a gente vê que Jesus ele era empenhado no que ele tinha a fazer. Ele parou aqui, ele alimentou aquela multidão, ele curou as pessoas que vinham até ele, e depois ele não parou para descansar uns dias, para parar um mês, para ficar mais sossegado. Dali ele já partiu para um outro lugar, para fazer uma outra obra. E tudo isso porque quem direcionava Jesus era o Espírito Santo. Quem direcionava Jesus era o Pai, na sua missão. E de igual modo nós entendemos da mesma forma, que nós estamos aqui nesse mundo peregrinando, mas nós temos um guia. O próprio Jesus Cristo é o nosso guia. E para onde Ele nos manda e para onde Ele nos ordena ir, em qual direção nós devemos seguir, assim nós fazemos. Nós atendemos de prontidão. Ainda que nós estejamos muito ocupados já com os afazeres e coisas que Ele mesmo já nos atribui, nós devemos seguir sempre o direcionamento, o soprar dele, para onde Ele quer que nós vamos, para onde Ele quer nos levar, nós devemos de prontidão, estarmos aptos para ir, porque essa é a missão de Jesus. Algumas aplicações para nós, antes de nós encerrarmos essa leitura. A primeira é a confiança em Deus. Quando nós entregarmos tudo que nós temos, Deus pode usar e multiplicar para abençoar outras pessoas. Deus ele pode abençoar não somente a nós, mas através de nós Ele pode abençoar outras pessoas. Assim como foi no contexto dessa multiplicação aqui. Jesus ele abençoou aquela multidão de pessoas. Ele já tinha abençoado, inclusive, com as curas e com os milagres que Ele havia operado. Mas na sua compaixão e misericórdia Ele ainda abençoou mais. Eu não quero mandar esse pessoal todo embora para eles não desfalecerem no caminho, eles não vão ter força para retornar. E aí Ele abençoou todas aquelas pessoas. Nós não sabemos aí a origem dos pães, muito provavelmente estavam com os próprios discípulos, mas eles entregaram tudo o que tinham, que eram aqueles poucos pães e os peixes. E Jesus abençoou não somente eles, mas também aquela multidão inteira. Então nós devemos sempre manter a nossa confiança em Deus dessa forma. Uma outra aplicação quando nós entregarmos
É que assim como os discípulos duvidaram, muitas vezes nós olhamos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Né? Eles perguntaram para Jesus, eles já tinham presenciado antes Jesus fazendo isso, multiplicando os pães e os peixes, eles perguntaram: a gente vai tirar pão da onde no meio desse deserto, Jesus, para alimentar esse monte de gente? Né? Aquela situação de dúvida. Então entra também, dentro desse contexto que nós analisamos de confiar em Deus, é isso. Nós já presenciamos muito da graça de Deus nas nossas vidas e presenciamos continuamente. Hoje mesmo foi um dia que nós presenciamos. Nós estamos aqui ao final de mais um dia. A cada dia, mais de 100 mil pessoas morrem no mundo. E nós não fomos nenhuma desse grande número de pessoas que vai morrendo dia a dia. É a graça de Deus. Por quê? Porque nós somos extremamente vulneráveis e frágeis. Qualquer coisa pode ser fora da nossa vida. E todo mundo está nessa mesma condição, mas nós estamos aqui. É a graça de Deus sobre nós. E tantas outras coisas mais que nós desfrutamos. Então nós devemos sempre manter os nossos olhos em Deus, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele já operou, e principalmente em tudo que nós vemos a pessoa do Senhor Jesus. Aqui no relato dos Evangelhos, por exemplo, e de toda a Escritura, para que a gente entenda que Deus é o Deus que opera todas as coisas e é o Deus Todo-Poderoso, para que fortaleçamos ainda mais a nossa confiança. Por que nós devemos manter contato diário com as Escrituras, contato diário com a Palavra de Deus? Porque o nosso coração é inclinado a ser descrente, nosso coração é inclinado a ser incrédulo. Então nós devemos ter contato diário com a Palavra de Deus todos os dias, porque para que nós tenhamos o reforço das promessas que Deus faz através da sua palavra para nós. Para que nós nos lembremos todos os dias de quem Deus é e do que Ele faz para nós. E outra aplicação é a graça para todos. O Evangelho não é só exclusivo, mas ele é para todas as pessoas, independente da origem. Porque Jesus está no meio de um povo que não era judeu. Jesus está agora no meio de um povo que é gentil, operando seus milagres, curando, tirando essas pessoas da opressão da vida que eles tinham e alimentando também. Jesus está sendo misericordioso em todos os sentidos com aquele povo. E não eram judeus, eram gentios. Então a gente vê que a graça de Deus é manifestada a todos os homens, é manifestada a todas as pessoas. O gentio tinha aquela mentalidade de que era Deus para eles e o resto do mundo não valia, não prestava e era repudiado por eles. O gentio ele era um pouco duro com quem não era judeu. O judeu ele era muito duro com quem era gentio, com quem não era israelita, nativo. E a gente vê com isso aqui que Jesus ele não tem essa mentalidade exclusivista. Ele foi a um outro povo e atendeu outras pessoas no meio desse povo e ele teve compaixão desse povo. De igual modo, nós somos esse povo de quem ele teve compaixão. A porção que era dada somente aos judeus naquele tempo, por conta da incredulidade, inclusive do próprio povo judeu com relação a Jesus, Deus agora traz a salvação para nós que somos gentios. A graça de Deus ela não se restringe somente a um povo, a uma etnia, a uma denominação, não se restringe somente como se diz, a dogmas, né? A graça de Deus é comum a todos. Deus salva pessoas de todos os lugares do mundo. Deus salva pessoas de todos os locais, de todas as cidades, de todas as etnias. Né? O Evangelho de Jesus Cristo é para todo mundo. A graça de Deus é para todos. Né? E esse pão vivo que desceu do céu de Jesus é também para todos, né? Não é somente para alguns. Claro que o chamado que Jesus faz é somente para aqueles que estão cansados e oprimidos. Né? Porque ele fala: vinde a Deus que estão cansados e oprimidos. Aí quem se dá conta de que está cansado e oprimido vai até Jesus. Quem está cansado e oprimido, mas ainda assim resiste, não irá. Não responderá ao seu chamado. Mas ainda assim o convite aí é feito a todo mundo. A todo mundo que ouve a mensagem do Evangelho é feito um convite gracioso de Deus para que venha e se beneficie e desfrute da graça de Deus também, que é em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor Deus soberano e eterno Pai, grandioso e misericordioso Deus. Graças nós damos ao Senhor pela sua misericórdia diária para conosco, que nós não merecemos, que nós não fazemos por merecer, que nós nunca seríamos capazes de fazer alguma coisa para merecer. Como foi dito aqui na abertura do culto, Deus, que é um homem mortal para que o Senhor se lembre dele. E todos os dias o Senhor se lembra de nós. A cada dia que nós nos levantamos da nossa cama, a cada dia que nós abrimos os olhos, a
cada dia que nós temos a oportunidade de viver um dia a mais, é a misericórdia do Senhor, é o lembrete, é a lembrança que o Senhor tem de nós todos os dias. Tudo isso porque o Senhor tem compaixão. Assim, essa compaixão que nós vemos, o seu amado Filho Jesus, o Senhor demonstrou por aquela multidão, por aquele povo. Assim o Senhor também tem piedade de nós. E assim como o Senhor tem piedade, faz de nós piedosos. Faz os seus servos piedosos, como diz a canção. Porque esse é o seu desejo. É o desejo do Senhor, que o seu povo seja como o Senhor Jesus também foi, como o Senhor Jesus também é. O Senhor plante no coração de cada crente, de cada pessoa que lhe serve no mundo, a sua compaixão, o seu amor, a sua paz, a sua benignidade, a sua paciência, as suas virtudes, a sua justiça, o seu caráter, para que através do viver do seu povo, o Senhor receba para si toda a glória que lhe é devida. Nós agradecemos porque ouvimos mais uma vez o seu Filho Jesus falando conosco essa noite. Esse registro que ficou para nós é para que nós pudéssemos ouvir as falas do nosso amado Senhor Jesus. Ó Deus, aplique aos nossos corações essa graça, a sua graça salvadora. Aplique em nosso coração e coloque na nossa mente todos os dias que nós devemos viver nesse propósito. Sermos compassivos, misericordiosos e sempre andando junto ao Senhor, sempre andando junto ao Senhor Jesus Cristo em comunhão até o dia em que Ele vier nos buscar. Nós estamos nas suas mãos, ó Deus. Que o Senhor continue nos sustentando nas suas mãos até aquele grande dia, para que nós não venhamos a cair. Nós agradecemos por essa reunião e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço muito essa noite. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Obrigado, meu amor. Que palavra maravilhosa. Como é bom nós ouvirmos sobre o nosso Senhor Jesus, a sua bondade, o seu amor e a sua compaixão. Amém? Nós vamos guardar essa palavra nos nossos corações e passarmos a nossa semana agradecendo a Deus, sendo mais gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Às vezes reclamamos pelo que não temos, mas nos esquecemos muitas vezes de sermos gratos por tudo que temos, que Deus tem nos dado. Amém? Que sejamos gratos pela bondade e compaixão do Senhor que Ele tem tido por nós, Ele tem sido longânimo e misericordioso. Que possamos refletir sobre essa bondade que não merecemos e sermos mais gratos. Amém? Fique de pé nessa noite. Eu já agradeci ao Senhor. Ó Pai amado, eu só peço em nome de Jesus por Tua bondade e por Tua graça. O Senhor nos deu, ó Pai Santo, uma boa semana, em paz, em segurança, tranquila, em Tua santa presença. Bondoso Deus, abençoa o trabalho das nossas mãos, Senhor. Permanece conosco, Jesus amado. Nos livra do maligno, nos livra, ó Pai, de todo mal preparado contra nós, por Tua bondade e misericórdia. Nos deixa, ó Deus, o Teu Espírito Santo e nos faça mais gratos a Ti, ó Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Faz assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todo o corpo de Jesus Cristo espalhado sobre toda a face da terra, e nós dizemos amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas do Senhor Jesus, e o nosso tempo está encerrado no nome de Jesus.